poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você, ouvinte querido, obrigado pela sua audiência aqui em mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras, o programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, apresentado por mim, Natson Matias, e com o nosso comentarista já conhecido, esperado pelas suas palavras sábias, pastor Augustus Nicodemos. Como vai, pastor? Muito obrigado, Natson. Obrigado aí pelas palavras sábias, né? Deus tenha misericórdia de nós. Eu tenho aprendido um bocado aqui também, né? Eu também, viu? Com essas perguntas aí, a gente é obrigado a pensar, refletir, estudar, para não dizer muita bobagem, né? Quando for responder. Pois é. Tá bom, pastor. Então vamos ao tema de hoje. Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, diz: E o anjo prosseguiu, me exortando: Não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas, sim, desde o primeiro dia em que aplicastes humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel veio me ajudar a vencer o inimigo, porquanto não pude mais continuar ali com os reis da Pérsia. O ouvinte Lincoln tem dúvidas sobre esse tema e completo sua pergunta dizendo que talvez essa é uma justificativa para campanhas de oração com prazos determinados para Deus. Então, essa é a pergunta, pastor Lincoln de Ângeles. Lincoln de Ângeles é o nome dele, São Bernardo dos Campos. Qual é a correta interpretação do texto bíblico de Daniel em relação ao atraso do anjo? O que se refere em relação ao príncipe e o reino da Pérsia, e se justifica-se por prazo. Bom, então há muitas igrejas que fazem isso, né? Campanha de oração de 21 dias de Daniel, por exemplo. Natson, há várias coisas que nós precisamos dizer com relação a isso aí. Primeiro, o relato de Daniel. O que nós temos ali nessa passagem de Daniel é uma revelação que Daniel recebeu de por que a sua oração estava demorando. Os anjos são descritos na Bíblia como sendo mensageiros de Deus encarregados de cumprir as suas ordens. Tanto é que a palavra anjo, em grego, ela significa basicamente isso, um mensageiro. E parece que parte das tarefas dos anjos, como mensageiros de Deus, é trazer respostas de oração ou de alguma forma que a gente não conhece, trabalhar na providência, na história, nas circunstâncias, de maneira que aquilo que os filhos de Deus pediram aconteça. Né? Há vários casos na Bíblia de respostas de oração que vieram através de anjos. E embora o Novo Testamento ele seja mais modesto no que diz respeito à atuação dos anjos, ainda assim deixa entrever que eles continuam fazendo esse papel. Eu lembro aqui da passagem lá do livro de Atos, em que a igreja estava orando pela libertação de Pedro, né? Pedro estava preso por conta da pregação do Evangelho em Jerusalém, e a resposta às orações veio através de um anjo, que durante a noite libertou e tirou Pedro da prisão. Então, os anjos continuam o seu ministério de atuação no mundo, né? Eles agem de forma invisível e provavelmente nós já experimentamos libertação e solução para os nossos problemas por mão de anjos e não temos o menor conhecimento, né? É verdade. Porque eles são totalmente discretos, né? A glória não é para eles, eles são servos de Deus. Então, a gente não tem a menor ideia, na prática, né, da atuação dos anjos. De vez em quando aparece alguém dizendo que viu um anjo e tudo, eu não sei, né? São experiências particulares que é melhor deixar entre a pessoa e Deus. Mas a Bíblia nos adverte a ter cuidado, né? Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Lá em Colossenses, Paulo fala que a gente deve evitar o culto aos anjos, e ele diz que ainda que um anjo trouxesse um evangelho, um anjo do céu trouxesse um evangelho diferente daquele que ele prega e seja maldito, né? Então, a gente tem que ter cuidado, Tem né? regras, né, bem claras Tem na Bíblia. regras na Bíblia sobre isso. A gente precisa ter cuidado, né, para não se abrir para essa questão. A Bíblia proíbe, né, procurar contato com os anjos, orar aos anjos, se relacionar com os anjos. Nosso relacionamento com Deus é mediante Jesus Cristo, né? Mediante Jesus Cristo, e com Ele somente. Bom, dito isso, voltamos a lembrar.
Os anjos são mensageiros de Deus. Bom, lá no livro de Daniel, o que nós vemos é um anjo que estava para trazer a resposta de Deus para Daniel. E durante esse período de 21 dias, ele foi impedido provavelmente por outros anjos, não é? Que são chamados aí o anjo da Pérsia, se não me engano, né? Que talvez seja uma referência a um demônio que estava encarregado de atuar junto aos medos e persas, promovendo a idolatria, a tentativa de destruir a nação de Israel, que estava cativa, né, pelos medos e persas nessa época e tudo mais. Ou seja, o que você vê ali é uma batalha entre anjos. É como se Deus abrisse a cortina desse mundo invisível que nos cerca e deixasse Daniel ver, de maneira rara, né, esse combate angelical. O que é que está acontecendo ao nosso redor? Eu creio que existem coisas acontecendo ao nosso redor que não nos são dadas a conhecer. Tá certo? Daniel teve aquela visão ali. Agora, o fato de que a resposta de Daniel levou 21 dias não significa que isso é um padrão, uma regra para respostas de oração, a ponto de igrejas fazerem assim, campanha de oração de 21 dias, depois de 21 dias você vai ser atendido. Gente, você sabe qual é o problema com esse tipo de coisa? É um sistema de interpretação que é muito comum nessas igrejas neopentecostais, que eu chamo de reencenação, de apropriação. Essas igrejas parecem que veem a Bíblia como um depósito de experiências religiosas acontecidas no passado e que podem ser replicadas no presente. Tipo assim, Josué cercou as muralhas 7 dias de Jericó e depois de 7 dias aquelas muralhas caíram. Então, se eu hoje fizer uma campanha de 7 dias cercando Goiânia ou casa do meu parente, então Deus também vai derrubar os muros da dificuldade. Moisés bateu com um cajado no Mar Vermelho e ele abriu. Então, se eu pegar um cajado ungido e bater nos meus problemas, por assim dizer, então vai resolver também. Não dá ideia, não, pastor. Você quer ver um exemplo claro disso? Salomão construiu um templo que era para a glória de Deus e onde Deus habitava. A Igreja Universal do Reino de Deus constrói o Templo de Salomão lá em São Paulo, dizendo a mesma coisa, que lá é o lugar onde você pode acessar a Deus, lá é a casa de sacrifício. Então, esse tipo de interpretação bíblica, ela é insuficiente, ela é defeituosa, ela é errada e ela é a base de todas essas práticas estranhas, né, bizarras que a gente vê que nas visam igrejas lucro na maioria que no das fim vezes. que é isso mesmo, né? Que é isso mesmo. Então, você tem que olhar para essas experiências como sendo uma revelação que Deus fez de fatos, maioria dos quais ele não pretende realizar mais hoje. E tem que fazer uma diferença entre o que é histórico e o que é normativo. O histórico é o registro dos atos salvadores de Deus na história, boa parte deles acontecidos uma única vez, e que foram registrados na Bíblia exatamente pelo seu caráter único, histórico e redentor. Não é? E não é para a gente replicar. Da mesma forma que Abraão ofereceu o seu filho Isaque no alto do monte, e Deus apareceu e prometeu a ele que ele herdaria o mundo, isso quer dizer que eu vou fazer isso com meu filho? Né? Porque ninguém quer fazer isso, né? Pois é. Então, a gente tem que entender o que é a Bíblia, Natsan, e fazer essa distinção entre o que é história e o que é normativo. Normativo vem para nós sob a forma de princípios, mandamentos, regras gerais que têm que ser obedecidas. Orai sem cessar, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim, ama o teu próximo como a ti mesmo, não deixem de se congregar. Então, sim, estas coisas são princípios universais, tem que ser observados em todo o tempo por todas as igrejas, em todo o mundo. Mas tentar repetir a história bíblica sob pretexto de alcançar bênção, prosperidade e tudo mais, sinceramente. Eu acho que muita gente que se reúne está tão amargurada, tão carente de respostas de Deus, que se apegam a essas questões, né? Poxa, eu vou participar, quem sabe se eu fizer esse sacrifício de 21 dias, Deus vai me ouvir. Talvez Deus queira eu ouvir num dia só, não precisa de 21. Isso aí. O Novo Testamento diz que a gente tem que deixar as respostas da oração na mão de Deus. Não é? Deus pode responder imediatamente. Todo mundo sabe as 3 respostas básicas de oração. Se não, espere um pouco. Então,
a gente não sabe quanto tempo Deus demora quando ele opta pelo espere um pouco, né? O que é que esse pouco representa, né? Nath, deixa eu te dizer mais uma coisa aqui. Você falou aí dessas pessoas, né, que se sentem tão carentes, necessitadas, e é verdade, a gente tem que ser sensível ao sofrimento humano. Eu já fui assim, mais, como diria, né, mais misericordioso com essas pessoas, e geralmente eu atribuía a culpa desses cultos neopentecostais, destas seitas neopentecostais, aos líderes, né? E muitos deles são falsos profetas, mercenários, é gente que só quer ganhar dinheiro mesmo e se valendo da fé e da credulidade do povo. Mas pensando bem, não é? Enquanto tiver cavalo, São Jorge não anda a pé, né? O pessoal vai dando apoio. O pessoal vai dando apoio, o pessoal falta vai... sabedoria, leitura da Bíblia. E pelo motivo errado, né? As pessoas vão porque estão querendo uma bênção material. Quantos vão realmente interessados em conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus, renunciar aos seus pecados, mudar de vida, seguir os caminhos do Senhor Jesus aqui nesse mundo? As pessoas vão atrás da bênção, né? O motivo é egoísta. Então, eu já fui mais compassivo com esse pessoal. Hoje em dia, eu já sou um pouco mais crítico, viu, Nathan? Eu não tenho tanta compaixão assim, não. Tem coisa que eu vi uma dessas, a pessoa põe o dinheiro no pé de uma pessoa e põe o dinheiro aqui, passa a mão, você vai ser abençoado nos meus pés. Que coisa esquisita, sinceramente, pastor. Nathan, deixa eu aproveitar aqui para recomendar aqui aos nossos ouvintes um estudo, né, que eu fiz recentemente na Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, que é uma análise crítica da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a igreja que é a mãe de todas essas outras, tá certo? Então está no site da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, um estudo comparativo entre a Igreja Universal do Reino de Deus e as igrejas evangélicas. Lá eu mostro usando fontes originais, livros escritos pelo próprio Edir Macedo, a origem dessas coisas, dessas práticas e por que é que nós não devemos segui-las. Certinho. Antes de encerrar, tem 1 minuto e pouco ainda, quero só me lembrar de uma vez uma pessoa falando da campanha de Daniel, Nós vamos fazer uma campanha para você recuperar a memória, viu, Nath? Parecendo Elias, que desafiou os 400 profetas de Baal e enfim, campanha de Elias, você também vai desafiar e tal. E aí depois o pessoal falando assim, um outro criticando, achei interessante assim, o homem que desafiou os profetas de Baal, não sei o quê. Aí um outro falou assim, o homem que fugiu da ameaça de uma mulher. Ninguém fala desse lado dele. Ninguém fala desse lado do Elias, né? Pois é. Isso é o que se chama escolha seletiva de passagens para você usar visando os seus propósitos. Então, que Deus abençoe a você, querido ouvinte, que levantou essa questão, o Lincoln de Angelis, nome chique dele. Muito Lincoln chique, de Angelis. Puxa. Né? Pois é. Até o próximo programa, pastor. Até o próximo programa, querido ouvinte. Obrigado pela sua audiência. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação: Nathan Matias. Comentário: Augustus Nicodemo.